Olá, bem-vindos a mais um Metrópolis Entrevista. Eu, Caio Barbieri, entrevisto e recebo hoje o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você, Caio. Alegria estar com você aqui e quem está nos acompanhando. Governador, a CPI passou a mirar em governadores de todo o país sobre a gestão da pandemia e desses recursos que foram encaminhados pela União para essa crise sanitária. Como é que o senhor avalia? Isso não quebra o pacto federativo? Sim, esse é um debate que a gente está fazendo no Fórum de Governadores, tanto é que 20 governadores, nós entramos em 20 governadores com ação no Supremo, que a ministra Rosa Weber, acho que é a relatora, por discordar dessa convocação. O governador poderia ter sido convidado, secretários de Estado acho que podem ser convocados, mas na hora que você convoca governadores, você está ferindo o pacto federativo. Eu não fui convocado, não estou na lista dos que foram chamados a fazer o depoimento na CPI, mas achei por bem que, por uma posição justa, correta, constitucional, eu pudesse entrar efetivamente junto com os demais governadores de forma solidária aos governadores e solidária também à Constituição, né? Porque daqui a pouco começa a Assembleia Legislativa a convocar prefeitos, né, para poder fazer disputa política, começa parlamentar da Câmara Federal, parlamentar do Senado, convocar governador para fazer a luta política local. Então, acho que você tem uma Constituição que estabelece uma divisão bastante clara do papel de cada ente da federação, e a hora que um poder, né, num nível, avança sobre um poder em outro nível, isso rompe o pacto federativo. É por isso que, mesmo não sendo convocado para depor na CPI, até porque a nossa posição é uma posição de muito destaque com relação à transparência, somos o estado mais transparente do Brasil, eu fui solidário e entrei e assinei junto à ação. O senhor, então, quer dizer que os senadores podem usar a CPI como palanque para tentar destruir ou, então, abalar a imagem de possíveis concorrentes nas eleições do ano que vem? Olha, eu acho que a CPI sempre é um palanque, independente de quem vai ser convocado, não. Mas tem CPI que produz resultado, CPI que não produz resultado. Neste caso, pode ser uma cultura que se estabeleça, caso isso não seja agora definido com clareza pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser que vire uma prática no Congresso Nacional e que isso se reproduza nas Assembleias Legislativas, né, de luta política por interesse local, dominar um debate institucional como o Congresso Nacional ou como a Assembleia Legislativa, né? Então é preciso que a gente faça essa separação. Quem pode convocar governador é a Assembleia Legislativa, quem pode convocar prefeito é a Câmara de Vereadores. Então, assim, essa separação ela é fundamental. Por isso que a gente foi à Justiça, para evitar que o Poder Legislativo, em cada nível, se transforme numa disputa política permanente. Agora, obviamente, mudando a pauta para os governadores e prefeitos, enfim, tira um pouco o foco da presidência da República. Como é que o senhor avalia a gestão do presidente Bolsonaro durante essa pandemia da Covid-19? Nós temos feito esse debate já tem mais de um ano, né? Desde o primeiro momento, desde a primeira reunião com o presidente da República, que ele fez uma reunião separada por regiões, não sei se você se lembra disso, ele fez 5 reuniões, ou 4 reuniões, juntou Sul e Sudeste numa única reunião. Nós pedimos ao presidente da República que pudesse coordenar um trabalho de enfrentamento à Covid, pudesse orientar, mesmo que não fossem as mesmas medidas para todas as regiões do país ao mesmo tempo, todos os estados ao mesmo tempo, que ele pudesse coordenar esse trabalho, que ele pudesse, junto com o ministro da Saúde, junto com representação de cada governador, de cada estado ou de cada região do país, junto com alguns prefeitos de cidades maiores, pudesse ter uma coordenação nacional. Mas o presidente se ausentou dessa coordenação nacional e, na verdade, a pandemia ficou por um lado, coordenada politicamente pelos governadores em especial, teve apoio do Ministério da Saúde, é bom que a gente diga isso, reconheça isso, como no ano passado, esse ano menos, mas no ano passado em termos financeiros, tá? Teve um forte apoio do governo federal. Esse ano não estamos tendo esse forte apoio do governo federal e a pandemia esse ano é mais forte do que no ano passado. Mas a ausência política do governo, isso atrapalhou muito, porque o presidente dá sinais trocados, né? Enquanto a gente pede para as pessoas não aglomerarem, se distanciarem, usarem máscara, o presidente acaba, com seu exemplo, dando e passando outra mensagem, dando outros sinais.
Isso atrapalha muito e atrapalhou muito todo o enfrentamento à Covid em cada estado. Essa questão do gabinete paralelo, que inclusive tem sido um dos focos da CPI recentemente, como é que o senhor avalia essa participação desses médicos que não têm nenhum tipo de responsabilização com o que é orientado para o Ministério da Saúde seguir? Eu acho que é uma tendência política mundial, né, onde a ideologia ela se sobrepõe a um debate técnico, né, a um debate racional. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu também nos Estados Unidos, aconteceu em países da Europa, em que a ideologia ela está acima até do conhecimento técnico. E o presidente da República, por ter um componente, um comportamento muito ideológico, ele acabou buscando apoio, né, em quem tem a mesma ideologia que ele e acabou se ancorando tecnicamente nesses profissionais. E isso é que causou a saída do ministro Mandetta, do ministro Taixe. Isso acabou a saída desses ministros que não suportaram esse gabinete paralelo e que levou ao enfraquecimento desses ministros que tinham uma visão científica, técnica, orientado pela ciência, né, pelos profissionais de saúde, e com certeza isso causou muito prejuízo à vida de muitos brasileiros. Governador, um dos argumentos da ala bolsonarista é um suposto repasse bilionário para estados e municípios administrarem aqui a crise sanitária da Covid. Essa informação, até que ponto é verdadeira, governador? E houve esse repasse bilionário realmente para os estados, no caso do Espírito Santo? Bem, isso é falso. É falso o montante que eles perguntam. Cadê os 16 bilhões do Espírito Santo? No Espírito Santo, nós recebemos 1.430 bi. Não 16 bilhões, 1.430 bi para saúde, para recomposição de receita, para toda a compensação, 1.430 bi. Um bom volume de recursos. Não estou aqui tirando a importância do recurso que foi repassado em 2021, não. Só que institucionalmente, o setor de comunicação do governo federal passou a acrescentar a esse valor os repasses do Fundo de Participação dos Estados, o repasse de royalties de petróleo, o repasse do auxílio emergencial. Então, todo esse somatório, parte repasse obrigatório, né, constitucional, parte auxílio emergencial, não é um favor do governo. Isso acontece todos os meses, né, independente de quem está na presidência da República. Então, esses somatórios passaram a cobrar dos estados. E aí isso alimentou uma base ligada ao presidente Bolsonaro, que passou a disseminar essa fake news e passou a cobrar. Então, assim, a gestão da pandemia nos estados, ela teve que enfrentar diversos desafios. O desafio da pandemia, efetivamente, pessoas morrendo, precisando abrir leitos de hospitais, né, precisando arrumar medicamento, respiradores, e enfrentar todos os dias fake news. Algumas fake news produzidas institucionalmente, como foi este caso, e outras fake news produzidas por a base de quem não concorda com as orientações da ciência. Governador, o Espírito Santo já ultrapassou os 10 mil mortos, né, de Covid. Não é um estado que tem se destacado pela quantidade de óbitos, né? Pelo que parece, tem um controle bastante gradual. Agora, o Brasil está numa onda, na possível terceira onda do vírus, aí, inclusive com essa cepa encontrada na Índia. Como é que o senhor tem se preparado no Espírito Santo para combater essa nova fase da doença que todo mundo espera? Primeiro é que nós, de fato, podemos enfrentar a terceira onda, porque nós temos pouco mais de 10% das pessoas vacinadas com as duas doses. Então, assim, podemos enfrentar a terceira onda. A pesquisa de Serrana, de São Paulo, mostrou que você consegue ter imunidade de rebanho em torno de 75% das pessoas vacinadas. Então, é bom que a gente compreenda que nós estamos ainda expostos, susceptíveis, né, a uma terceira onda. Nós somos o estado que mais abriu leito per capita de UTI do Brasil. Nós abrimos 1.083 leitos de UTI só para a Covid. Quando nós começamos a pandemia, nós tínhamos no estado menos de 400 leitos de UTI para todas as enfermidades. Hoje nós temos 1.083 só para a Covid. Então, como nós estamos nos preparando, sim, para o trabalho de educação com a comunidade, né, pedindo que a comunidade tenha atenção, porque ainda nós estamos perdendo 27, 28 pessoas por dia lá no estado do Espírito Santo, um processo de redução, mas perdendo. Nós estamos com um número de pessoas contagiadas, mais de 1.000 pessoas por dia.
nós temos então ainda uma situação que é de queda, mas é uma situação ainda grave, que ao mesmo tempo que a gente está em queda, imediatamente a gente pode começar a estabilizar e a crescer novamente. Então, assim, trabalho de educação junto à sociedade, manutenção dessa estrutura hospitalar e refazendo estoque de medicamentos para caso a gente tenha uma terceira onda. Então, assim, o que a gente faz salva vidas. Mas nós não salvamos todas as vidas, porque o leito de hospital salva uma vida, mas a gente não consegue salvar todas as vidas das pessoas que entram ocupando um leito de hospital. Então, o que salva a vida é a vacina e, enquanto não tem a vacina, é o distanciamento, é a disciplina, é o uso de máscara, a não aglomeração. É isso que a gente tem tratado, sim, praticamente todos os dias com a população capixaba. Esse consórcio formado por governadores atrás de vacina, ele tem tido algumas investidas, no entanto, sem êxito. Como que o senhor acha que os governadores podem ajudar de atrair essas vacinas aqui para o país? Olha, nós, assim, o consórcio do Nordeste, eu não faço parte dele, mas até poderia ter comprado, se validar. Se validar a Sputnik, nós temos até alguma condição de comprar um pouco de vacina, e o consórcio do Nordeste já adquiriu, já tem um compromisso de adquirir 27 ou 37 milhões de vacinas da Sputnik. Então, mas depende da aprovação da Anvisa, que até agora ainda não foi aprovado. Então, assim, o único contrato, assim, que teve resultado foi esse. Um compromisso da Sputnik de fazer, da União Química, entregar a vacina da Sputnik para o consórcio do Nordeste, que deve ter uma sobra. Se for aprovado, o Espírito Santo poderá ter a chance de comprar um pouco de vacina. Ao mesmo tempo, nós estamos em contato com outras farmacêuticas, com outros laboratórios do mundo todo, tentando também adquirir. Mas até agora não tivemos sucesso, porque é natural que a escassez de vacina, os governos centrais tenham prioridade nessa compra, porque colocam no Plano Nacional de Imunização. Então, se a gente tiver a oportunidade, nós compraremos. Estamos em contato permanente, mas, por enquanto, não tivemos sucesso. Ainda eu já estive no Butantan, pode ser que a Butanvac, que vai ser colocada em apreciação junto à Anvisa para uso emergencial nos próximos meses, a gente consiga comprar um pouco lá pelo mês de setembro. Então, estamos buscando todas as alternativas. Governador, o PT e o PSB são aliados tradicionais. No entanto, nas eleições municipais, por exemplo, em Recife, houve um embate entre os dois partidos. Como é que o senhor, sendo do PSB, tem analisado as movimentações do ex-presidente Lula como um possível candidato nas eleições do ano que vem? Como que o PSB vai se portar nesse cenário que começa a se construir? O PSB, ele não tem um candidato natural à presidência da República. O presidente Carlos Siqueira até me convidou para colocar meu nome, mas eu compreendi que num processo polarizado como esse, entre uma força do Bolsonaro, uma força do presidente Lula, era preciso a gente tentar fazer uma união de forças de partidos de centro-esquerda, de centro e até de centro-direita, para tentarmos apresentar uma outra alternativa. Então o PSB não tem ainda uma opinião com relação à candidatura à presidência da República. Nossa prioridade é uma prioridade de fazer o debate sobre o projeto que está hoje em vigência no país e fazer um confronto a esse projeto. A outra prioridade nossa é a eleição de deputado federal e vamos tentando trabalhar uma junção desse centro, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, para tentar apresentar uma outra alternativa que saia da polarização entre a candidatura do presidente Lula e a candidatura do presidente Bolsonaro, porque essa polarização acaba empobrecendo a política. Tá? O presidente Lula tem toda a legitimidade, até conquistou essa legitimidade com as decisões da Justiça nesses últimos meses, reforçou a sua liderança, é um líder importante. O presidente Bolsonaro tem toda uma movimentação polêmica, mas também ainda tem uma base forte na sociedade. Cabe, na minha avaliação, se a gente conseguir juntar grupos de partidos em torno de PSB, PDT, PV, conversando com o PSDB, conversando com outros partidos, a gente tentar construir um outro projeto que possa ser apresentado também para a sociedade brasileira. Possivelmente Ciro Gomes, então. Ciro Gomes pode ser uma alternativa, mas acho que nós não precisamos ficar
focado em um único nome neste momento. Acho que o mais importante é que isso é a defesa minha, isso não é a posição do PSB. A defesa minha, eu defendo que a gente possa buscar esse movimento de centro-esquerda e de centro no país, tentando construir uma outra alternativa. Isso envolveria, por exemplo, o PSDB? Pode envolver o PSDB, pode envolver até figuras do DEM, né? Figuras como nós já estávamos conversando, que não vai ficar no DEM, que é o Rodrigo Maia, mas o próprio ACM tem interesse em dialogar sobre essas alternativas que a gente possa ter para o país. Acho que é bom que a gente, nesta eleição de 2022, a gente extrapole um pouco nossos campos ideológicos, mantida nossa característica partidária de um partido progressista de centro-esquerda. Eu acho que o PSB pode dar uma contribuição para a gente poder ampliar um pouco mais esse debate, porque o momento exige um comportamento diferente. Nós não estamos vivendo um momento normal, natural, como se estivesse em 2014, ou 2010, ou 2006, estamos vendo um ambiente diferente, que exige também um comportamento diferente, para que conquistas que nós tivemos nessas últimas décadas sejam preservadas e resgatadas daqui para frente. O senhor já viu algum tipo de crime que justificasse a abertura de um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro? Olha, o pedido de impeachment é sempre um ato político. Um ato político, assim. A presidente Dilma foi afastada porque ela tinha 8, 9, 10% de ótimo e bom junto à sociedade. Ela perdeu toda a sua capacidade. Então, todos os governantes que perdem o seu prestígio político, perdem seu apoio junto à sociedade, o próximo passo é perder apoio junto ao Congresso. E o próximo passo é seu afastamento. Né? O presidente Bolsonaro não perdeu ainda o seu apoio junto à sociedade. Ele tem em torno de 25% a 30% de apoio junto à sociedade. Então, ele é um líder que se sustenta junto à sociedade, e isso não cria um ambiente de votação de impeachment no Congresso Nacional. Agora, se ele perder apoio, continuar perdendo, ou se perder apoio, aí sim você tem argumentos, e a CPI está provando isso, tem argumentos para poder alimentar, né, um processo caso as condições políticas dele se fragilizem. Mesmo em véspera de eleição? Mesmo em véspera de eleição. O que aconteceu bem já no mandato da presidente Dilma, já no meio do mandato também, se ele perder prestígio político, isso pode acontecer. O PSB tem algum plano, governador, para retomar espaços onde ele perdeu? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, ele perdeu a cadeira do Executivo. O PSB tem trabalhado de forma nacional, com essa visão nacional, para recuperar alguns espaços perdidos? Sim, tem trabalhado. Assim, nossa prioridade, como eu disse, é a gente ampliar nossa base na Câmara Federal e no Senado da República, porque o PSB é um partido médio, elegemos 30 deputados na eleição passada, então nós temos uma boa posição, temos perspectiva de recebermos lideranças no partido, que serão candidatos ao Senado ou à Câmara Federal. Estamos debatendo isso com diversas lideranças. Candidatura ao governo, na nossa avaliação, a gente deve ter, onde a gente tem capacidade de disputar a eleição. Acho que tem uma candidatura ao governo, só para dizer que tem, em alguns momentos pode ser bom, porque fortalece uma liderança, mas nós hoje vivemos uma situação de financiamento público de campanha, tá certo? Assim, e por mais que o volume geral do dinheiro para a campanha seja um volume grande, quando você distribui para os partidos e para os candidatos, isso fica um valor pequeno. Então, os partidos hoje precisam priorizar aquilo que é mais importante. Então, o mais importante para nós é a gente estar fortalecendo as candidaturas majoritárias que têm possibilidade real de ganhar a eleição e ampliando a nossa base no Congresso Nacional. Perfeito, governador. Com essa resposta, eu agradeço muito a sua vinda aqui no Metrópolis Entrevista de hoje. Obrigado, Caio, pela oportunidade. Obrigado ao Metrópolis por me dar essa oportunidade de debater um pouco com a sociedade brasileira e colocar o Estado do Espírito Santo à disposição para a gente continuar discutindo e construindo boas coisas para o nosso país. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela companhia. É sempre um prazer tê-los conosco. E lembre-se, se puder, fique em casa. Se não puder, use sua máscara, seus equipamentos de proteção e cuide da sua família. A gente se vê em breve. Tchau.